grávida pode fazer exercício, a gente já sabe, né? Mas e quando na verdade não pode? Normalmente a gente escuta que sim, que pode fazer exercício na gestação, mas assim, algumas situações pontuais específicas que precisam ser analisadas. Às vezes um risco de parto prematuro, às vezes algum problema na placenta, enfim, vamos ver o que é. E hoje eu vou te mostrar exatamente quando não fazer exercício na gestação e todos os pontos de alerta e atenção que você precisa cuidar. Antes disso, se você não me conhece, eu sou a Júlia Visentainer, fisioterapeuta pélvica especializada em gestação, mais conhecida como Ju do Manual da Grávida. E se você se importa com a sua gestação e quer receber conteúdos de qualidade, já se inscreve no canal, por favor, se você não fez isso ainda. E se já se inscreveu, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente posta. Vamos lá, contextualizando rapidinho. Exercício normalmente faz muito bem na gestação, ele ajuda a controlar o nosso peso, controlar o nosso inchaço, prevenir dores, desconfortos, manter a gente mais animada, um sono com mais qualidade, menos ansiosa, tem inúmeros benefícios. Mas a gente precisa se atentar a alguns sinais que, se eles acontecerem, eles podem indicar coisas não favoráveis e possíveis complicações, e por conta disso, talvez a gente não deva, pelo menos por esse momento, continuar a prática de exercício físico. Sangramento é o primeiro deles. Se no meio do exercício físico ou até mesmo logo após o exercício você teve algum tipo de sangramento, a primeira coisa que você precisa fazer é parar e informar o seu médico, se você tiver o contato dele, ou se não, procurar o pronto atendimento para ter certeza que está tudo certo. Em muitos casos, sangramento é algo normal e não traz malefícios, mas eles também podem significar para a gente uma placenta prévia, que é quando a placenta está localizada no lugar errado, ou descolamento de placenta mesmo, quando essa placenta se solta um pouquinho, que também não é interessante. Nesse caso específico, tem contraindicação absoluta da continuidade do exercício físico. Risco de parto prematuro, de aborto, a gente também precisa cuidar, que pode ser uma das consequências ali. O sangramento, na verdade, ele é um aviso pra gente, né? Ele é um sinal de que, opa, alguma coisa ali tá acontecendo. E pode ser que essa coisa não seja nada, mas pode ser também que seja alguma dessas coisas que eu comentei. Por conta disso, a primeira coisa que precisa ser feito é avaliar para aí sim verificar se o exercício pode ser continuado ou não, se você vai precisar interromper por um tempinho ou, infelizmente, às vezes até o final da gestação. Segundo sintoma é se a barriga começa a endurecer muito e principalmente de forma ritmada. Então, se a gente começa a sentir a barriga ficando muito endurecida, às vezes associada à pressão na pelve ou à dor lombar, isso pode nos indicar contração uterina. Se é uma dor muscular ou uma dor de exercício, tá tudo certo. Mas se for exatamente isso, uma contração abdominal muito forte, principalmente ritmada, pode se assemelhar às contrações de parto. E se tem uma coisa que a gente não quer, é desencadear um trabalho de parto prematuramente. Se você já tá ali com as suas 37 semanas, tá fazendo exercício e tá vendo que tá aumentando as contrações, continua fazendo, porque nesse caso o que você realmente quer é entrar em trabalho de parto e ter o seu neneco nos braços. Mas se a gente faz antes das 37 semanas o exercício e começa a perceber essas contrações, quem sabe até dolorosas, é interessante a gente passar para avaliação para ter certeza que a gente não vai ter risco de um parto prematuro. Se você tem hipertensão gestacional, você já precisa da liberação médica para estar realizando o exercício, mas de modo geral, se a sua hipertensão está controlada com medicação ou até mesmo com hábitos, né, de vida alimentares e a própria atividade física consegue te manter na pressão adequada, um dos melhores tratamentos é o exercício, então você pode continuar fazendo. Mas se você tem pressão alta descontrolada, é uma pressão que ela não fica ali de 12/8 para baixo, ela fica acima disso. Você precisa interromper o exercício até que ela permaneça controlada. E em casos de pré-eclâmpsia também. Nesses casos, eu até te aconselho de realmente ter um aferidor de pressão em casa para, se a sua médica liberar a atividade física, mesmo com a liberação médica, você ir monitorando para ter certeza que a sua pressão não vai estar mais alta. Mas tem alguns sinais que também ajudam quando
caso você não tenha o aparelho aí por perto, que é tontura, dor de cabeça, uma pressão forte aqui na cabeça mesmo. Então, fica de olho nisso. Se você sentir esses sintomas, afere a pressão. Se não tiver como aferir, espera um pouquinho, vê se eles passam. Caso eles não passem, também informe sua médica ou vá até o pronto atendimento. Outro sinal importante é se você perceber a saída de líquido claro, ou seja, um possível rompimento de bolsa. Novamente, se você tá com mais de 37 semanas, isso é esperado, tá tudo certo. Mas se for antes disso, você precisa avaliar, porque rompimento de bolsa indica que um trabalho de parto ele tá querendo acontecer. E aí isso precisa ser avaliado, né? Porque caso seja prematuro, a gente realmente precisa manter essa gestação, esse bebezinho ali o máximo de tempo possível para continuar se desenvolvendo. Então, precisa passar urgentemente por avaliação médica. Se você sente tontura, falta de ar, dor no peito, também precisa interromper. Isso pode ser uma suspeita de alguma alteração cardiovascular, seja uma hipotensão, uma queda de pressão ou um aumento de pressão, então isso precisa ser verificado. Mas fica a dica aí também com relação principalmente à falta de ar. Tem até um vídeo sobre isso no canal que fala sobre a intensidade certa de praticarmos exercício físico. Então, pode ser que a falta de ar esteja relacionada à intensidade que você está praticando a sua atividade física. Então, tenta reduzir, fazer um pouquinho mais devagar ou fazer um exercício mais leve. De repente, é só uma questão de intensidade, mas é um sinal de alerta que a gente precisa monitorar. E claro, você nunca deve praticar exercício físico com contraindicação médica. Então, se o seu médico te orientou a não realizar atividade física ao longo da gestação, ele deve ter algum motivo e é importante que você pergunte para ele qual que é o motivo. Às vezes é uma placenta prévia, um colo curto, um histórico de parto prematuro, uma gestação de gêmeos que já possui mais algum fator de risco, alguma complicação. Então, normalmente, quando eles indicam a contraindicação, ela é uma indicação embasada, você precisa levar a sério, é importante para a sua saúde, para a saúde do seu bebê. Então, basicamente, para você saber se tá tudo bem, tudo certo, para você dar continuidade no seu treino ou na sua rotina de exercício ao longo da gestação, é importante você perceber, você tá ficando bem enquanto faz o exercício? Não tá tendo sintomas como sangramento, falta de ar, contrações ritmadas? Tá realmente tendo os benefícios de bem-estar durante o exercício e também após o exercício? Percebe que tá ficando bem após o exercício ou percebe que realmente está tendo alguns sintomas desconfortáveis, como as contrações que eu mencionei, ou a movimentação do bebê fica estranha, muito agitada ou pouco agitada, algo que seja diferente do que você já está acostumado. Então, se atente a esses sinais que, estando tudo certo, você pode praticar o seu exercício físico, ele é muito bem indicado. Inclusive, se você ainda tem dúvidas sobre como praticar exercício da forma correta, consuma os conteúdos aqui do canal, mas saiba também que eu estou disposta a praticar exercício junto com você, isso mesmo, eu tenho Mamãe Ativa, um curso com mais de 30 aulas de exercícios para você fazer ao longo da gestação. São treinos rápidos, então dá para incluir na rotina, tem cerca de seus 15 minutos, a intensidade deles é ideal, então eles por si só são super seguros, não vão te causar esses sintomas, a não ser que você já tenha um fator de risco, e aí, como eu mencionei, você precisa passar por orientação médica, mas enfim, é um programa muito legal que vai permitir que você se movimente na gestação e também previna as dores, dor no ciático, dor na lombar, dor no quadril, enfim, muito legal. Se você tiver interesse, o link tá aqui embaixo também. Caso você tenha algum desses sintomas realizando os exercícios que eu comentei aqui, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente conversar sobre isso. E se você tem alguma das condições que eu comentei, Ju, eu tenho colo curto, eu tenho placenta prévia, eu tenho descolamento de placenta, eu tenho hipertensão gestacional, eu quero saber mais sobre isso, eu posso me exercitar de alguma forma, em algum aspecto, ou é contraindicado mesmo totalmente na gestação? Como é que você pode me ajudar? Comenta aqui embaixo certinho que eu prometo que eu faço vídeo, tá? Para que você tenha as melhores informações possíveis ao longo da gestação. Então conta comigo sobre isso. Fica comigo que eu vou te fazer ter a melhor gestação. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso e curte esse vídeo que eu sei que ele te ajudou muito. Até a próxima!